Hoje eu quero começar esse vídeo com essa pergunta. Você já se perguntou sobre quem é você financeiramente falando? Então, nem sempre é uma pergunta tão fácil de encontrar respostas rápidas. Muitas pessoas acabam admirando estatísticas que dizem, por exemplo, que a maior riqueza do mundo está concentrada em apenas 10% da população. Ou seja, 90% não comunga dessa conquista da riqueza. E a pergunta que eu faço é: o que você precisa mudar? Eu preciso mudar, todos nós precisamos mudar nosso comportamento, nossas atitudes, a nossa mentalidade, para que a gente possa também crescer financeiramente e ter mais riqueza em nossas vidas? Até porque viver uma vida de escassez, uma vida de dor, uma vida de faltas, uma vida atrapalhada financeiramente, uma vida financeira que só te traz frustrações, não é nada legal. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e vem comigo e não se distraia. Então, fala riquezas, Edu por aqui. Que bom que você está nesse canal buscando mais conhecimento sobre como melhorar a sua performance financeira e a sua vida financeira. Já fica aquele convite para você se inscrever neste canal que está recheado de conteúdo para te orientar quanto a investimentos, quanto a comportamento em relação ao seu dinheiro. E já ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que trago aqui semanalmente. Olha, eu poderia afirmar com quase total certeza que você que está me assistindo aqui nesse vídeo, nesse momento, não nasceu em berço de ouro. Assim como eu também não nasci em berço de ouro. E a gente teve uma infância difícil, uma infância de necessidades, uma juventude onde nós passamos por desafios financeiros, lutamos para conquistar o que temos hoje, lutamos para crescer na nossa vida, lutamos para ter tudo o que temos hoje. E isso não foi fácil, obviamente. Dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em laranjeira, dinheiro não dá em árvore. E a gente sabe de onde vem o dinheiro, a gente sabe que é difícil. Agora, ficar vivendo nesse mundo de escassez, de dificuldades, de recursos limitados, trabalhando de dia para pagar a janta da noite e às vezes a janta da noite anterior, né? Ficar contando aí quanto que deu a conta de energia elétrica no final do mês, essas coisas não são nada interessantes. E nos colocam um padrão mental de dificuldade, ou seja, aquelas situações que nós vivíamos quando pequenos, quando criança, quando adolescentes, basta você lembrar quantas situações, quantas cenas vêm à sua mente nesse momento, quanto que essas cenas acabaram modelando, formatando o seu padrão de vida. Como se nós fôssemos um computador e a nossa mente fosse um programa de computador, o Winchester, o software desse computador. E a nossa mente ela foi programada com algumas coisas que nós vimos e com algumas coisas que nós vivenciamos e outras que nós ouvimos. É só você pensar, por exemplo, sobre talvez o que a sua professora falava para você, o seu professor, o diretor da escola, o vizinho, o amiguinho. O que o amiguinho falava para você quando você era criança sobre como era a vida na família dele? Era de dificuldade, de abundância? Talvez o seu coleguinha, o seu amiguinho, tinha tudo na vida e você não tinha esse acesso. E isso começou a marcar você, começou a criar em você uma mensagem na sua mente, nas suas crenças, começou a criar uma mensagem de que você não merece, que você não consegue, que é só os outros que conseguem. E isso tudo começa a formatar as nossas crenças, começa a formatar o nosso Winchester, como se fosse uma programação. E a gente precisa começar a reprogramar isso. E eu quero trazer para você alguns pontos importantes, né, que você pode superar em relação à sua programação mental, mas também em relação a técnicas, que muitas vezes nós não conseguimos superar essas crenças, não conseguimos superar esses padrões mentais, porque nos faltam técnicas, nos faltam conhecimentos, nos faltam ferramentas para que a gente possa colocar em prática e fazer ter uma vida financeira melhor. E eu quero te provocar para você responder qual o seu padrão de gastos e dívidas, como você funciona com o seu dinheiro, em quais áreas que você tem
utilizado ou gastado o seu dinheiro? Como é o seu padrão de gasto? Como é o seu padrão de dívidas? Você é daquele tipo de pessoas que fica gastando em coisas pequenas, gastando um monte de dinheiro, chega no final do mês e não sabe aonde está o dinheiro? Você é aquela pessoa que tem apenas um dia feliz no mês, que é o dia que recebe o salário, mas sequer consegue colocar a mão naquele dinheiro e ele já se foi? Ou você é aquela pessoa que praticamente não tem gasto, gasta com o essencial, gasta com o básico, gasta com o estritamente necessário. Se vai sair, por exemplo, a um parque, a um shopping, Deus o livre falar em comprar um sorvete, por exemplo. Como é o seu padrão de gastos? E o seu padrão de dívidas? Você tem feito dívidas? Tem dívidas atualmente? Para quê? Para que vocês... Qual foi o motivo? Qual foi o motivo que levou você a fazer essas dívidas? Foi para conquistar uma casa própria? Foi para conquistar o seu carro? Foi para conquistar algo maior, o seu computador, para você trabalhar, por exemplo? Ou a dívida que você tem foi para apenas cobrir despesas, né? Essa dívida ajudar no salário que não foi suficiente em um determinado mês? E se esse for o caso, eu quero te perguntar, o que levou ao seu salário não ser suficiente no final do mês? Será que foi gasto descontrolado em coisas pequenas, em coisas que não eram necessárias, coisas que não eram prioridades? Talvez você se passou, gastou mais comprando uma peça de roupa, gastou mais fazendo uma assinatura de uma Netflix, gastou mais no salão de beleza, gastou mais uma festa que não estava prevista, não estava dentro do seu orçamento financeiro. Eu quero trazer esse gráfico aqui na tela para você. Eu quero que você me diga se esse gráfico representaria mais ou menos o seu padrão de gastos. Olha só, a gente tem TV, internet, telefone, 10% do salário, moradia, aluguel, seguro da casa, manutenção da casa, 30% do salário, supermercado, 20%, bares e restaurantes, 10%, lazer, 10%, transporte, gasolina, combustível, passagem de ônibus, do metrô, 10%, saúde e beleza, salão de beleza, maquiagem, produtos de beleza, 10%. Se você olhar, analisar com todo cuidado esse gráfico aqui e fizer uma reflexão sobre como você tem usado o seu dinheiro, você pode olhar que na soma total nós temos aqui 100%. Se você me perguntar se esse padrão de gastos é um padrão bom, um padrão de gasto que vai te levar à prosperidade e à riqueza, por mais que possa estar equilibrado dentre essas áreas aqui, eu te diria que não. Este padrão de gasto não é o padrão de gasto que vai te levar à riqueza. Por quê? Porque você pode ver que não tem nenhuma retirada, nenhuma reserva, nenhum direcionamento de dinheiro. A gente não enxerga nesse padrão de gastos aqui, por exemplo, nenhum investimento em educação, em estudos, nenhum gasto com essas áreas. E aí o que acontece? Esse é o padrão da maioria dos brasileiros, aonde vivemos correndo a corrida dos ratos. Ou seja, o que é viver a corrida dos ratos? Trabalha de dia para pagar conta de noite, trabalha a semana inteira para gastar dinheiro com transporte, com energia elétrica, com supermercado, né, para sobrevivência. Chega final de semana, consegue muitas vezes, uma vez ou outra, comprar um churrasquinho, né? E começa a segunda-feira a rotina tudo de novo e assim termina o mês, não ficou com nenhum dinheiro, nenhuma reserva e começa o outro do zero, zerado e começa de novo todo o ciclo. Vai repetindo o ciclo e a isso a gente chama a corrida dos ratos. Ou seja, você sempre está querendo alcançar mais, mas no final das contas você vê que você está estacionado no mesmo lugar. Então por isso que é importante você entender esse seu padrão de gastos. Se esse for o seu padrão de gastos, você precisa rever. Você precisa mudar o seu perfil de gastos. E a isso a gente responde à pergunta que eu fiz no início desse vídeo, né? Quem é você financeiramente falando? Como você se comporta em relação ao dinheiro? Como você tem usado o seu dinheiro? E um gráfico como esses que eu mostrei para você pode estar revelando que você precisa fazer melhorias na forma como você utiliza o seu dinheiro, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais saudável, enfatizando padrões que vão te levar a uma riqueza não somente
em relação a dinheiro, mas uma riqueza de vida, de saúde, de família, de qualidade de vida, de prevenção, de uma boa alimentação. Você acha que quem está dependendo de um Bolsa Família, você acha que essas pessoas têm uma boa alimentação? E esse é um ponto que tem preocupado, inclusive, autoridades do mundo inteiro. Essas ajudas sociais que o governo está dando, elas são necessárias, mas deveriam ser encaradas como temporárias e não permanentes. Me diga, que tipo de alimento saudável uma pessoa que depende do Bolsa Família vai conseguir colocar na mesa? Vai conseguir comprar um queijo Minas? Vai conseguir comprar um presunto de peito de peru que custa mais de R$ 60 o quilo? Ou vai se render aquela velha mortadela, né, de 1 quilo que você paga R$ 3, R$ 4? Como está a sua saúde, a sua qualidade de vida e o que o dinheiro tem proporcionado para você nesse aspecto? E eu definitivamente acredito muito nessa frase. Quem não tiver equilíbrio emocional e inteligência espiritual jamais terá sucesso financeiro. Quando a gente fala de riqueza, quando a gente fala de prosperidade, nós estamos falando de ter uma vida mais abundante em todas as áreas e não somente do dinheiro. O dinheiro passa a ser o meio para você conquistar aquilo que você quer. E não estou falando aqui em conquista de bens materiais. Eu estou falando aqui da conquista do seu padrão de vida, da sua qualidade de vida, daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente merece e aquilo que realmente vai te ajudar em todas as áreas. E quando nós falamos aqui no canal sobre conteúdos financeiros, sobre comportamento, sobre riqueza, prosperidade, o nosso único objetivo é ajudar você a chegar mais rapidamente à construção da riqueza e da abundância. E eu quero saber se você já chegou até esse ponto do vídeo, se está fazendo sentido esse conteúdo, deixe o seu like aqui para mim saber que você está gostando desse conteúdo e que a gente está junto, hein? Eu vou te trazer 5 mudanças comportamentais que você precisa fazer, exercitar todos os dias para enriquecer, conquistar a sua riqueza e melhorar a sua prosperidade. Primeiro ponto é você fazer um orçamento e um planejamento financeiro. Eu sei que isso é difícil e é complicado, por isso que a maioria das pessoas não fazem. Complicado não por ser complexo, mas um simples papel, um simples caderno para você tomar nota de onde você está gastando o seu dinheiro, aonde você está usando o seu dinheiro. Fazer um planejamento mensal, você não precisa fazer um planejamento para o ano inteiro. Faça um planejamento mensal. Quais são já as suas contas que você tem para pagar no próximo mês? Quanto do seu salário já está comprometido? Quanto você realmente pode usar para gastos novos no mês seguinte? Então fazer um orçamento e um planejamento financeiro é uma ferramenta essencial, eu diria que é a primeira, para você começar a exercitar a jornada que vai te levar para a prosperidade e para a construção da riqueza. Segundo ponto é você começar a investir, fazer investimentos inteligentes. Eu fiz um vídeo falando que consórcio, por exemplo, não é investimento, sequer um bom investimento. Agora, se você perguntar para a maioria das pessoas, a maioria, ou elas têm uma economia na poupança, ou elas têm o dinheiro investido em um consórcio. E olha só, até eu falei aqui, né, utilizei essa linguagem errada, dinheiro investido em um consórcio. Consórcio jamais é investimento. Poupança também não. Aliás, eu gravei um outro vídeo aqui no canal falando sobre poupança, quanto você está perdendo dinheiro ao deixar dinheiro na poupança. E eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então isso é fazer investimento inteligente. Você jamais vai conseguir construir a sua riqueza, você jamais vai conseguir construir a sua prosperidade se você deixar o seu dinheiro na poupança, se você ficar comprando consórcios, se você ficar fazendo prestações. E tem pessoas que dizem, Eduardo, eu só consigo comprar as coisas, conquistar coisas da minha vida se eu fizer prestações. E não se dão conta de quanto do seu dinheiro estão pagando na forma de juros. Muitas vezes 20, 30% na forma de juros. E não se dão conta que 20, 30% do seu trabalho, do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, da sua vida, se esse comportamento for sempre repetido, as pessoas estão pagando para instituições financeiras. E o terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui sobre educação financeira. Quero destacar para você a importância de você aprender continuamente
e constantemente sobre finanças pessoais. Infelizmente, na escola nós aprendemos a fazer contas, nós aprendemos matemática, nós aprendemos fórmula de Bhaskara, produtos notáveis, raiz quadrada, até aprendemos sobre juros simples, juros compostos. E isso nos deu uma base para uma educação financeira muito rasa, de jamais gastar mais do que a gente ganha. Porém, a escola não nos ensinou a ter inteligência financeira, que é crescer a partir do seu dinheiro e fazer mais com todo o seu potencial. Então, não ignore conteúdos como esses aqui. O quarto ponto que eu quero trazer para você é sobre persistência e disciplina. Eu sempre desafio os meus alunos das oficinas de investimento, das mentorias de investimento, que 90% deles não darão continuidade aos investimentos. 90% deles farão, quando muito, uma tentativa, uma experiência de começar a investir o dinheiro em alguma coisa mais inteligente, mas logo à frente se entregarão àquele comportamento de gastos da maioria das pessoas. Ou seja, somente 10% das pessoas realmente assumem uma disciplina, um compromisso de todo mês fazer a sua reserva para investimento. E aí eu não estou falando aqui de que você deveria investir todo mês apenas aquilo que sobra. Você precisa já começar mudando o seu padrão de mentalidade. Você não pode apenas conseguir investir aquilo que sobra. Você tem que, no início do mês, quando você recebe o seu salário, quando você recebe o seu dinheiro, na forma que for, seja em prolabore, né, comissões, o que for, você precisa ter definido um percentual que você vai alocar em seus investimentos e conseguir viver com o restante. Então, se você vai investir 10% da sua renda mensal, você vai ter apenas 90% para viver durante o mês. E você precisa daí sim acondicionar o seu padrão de vida, o seu padrão de gastos dentro desses 90%. Se você não tiver essa disciplina, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, não é nada fácil. Talvez você está me assistindo aqui, você é daquelas pessoas que tem dívidas de consignado que fez para pagar coisas que o seu salário não alcançou durante o mês. Mas entenda que só depende de você, unicamente de você, dar essa virada por cima. Fazer a transformação acontecer. E o quinto passo, o quinto comportamento que eu quero trazer para você aqui, que você precisa observar todos os dias e melhorar também, é sobre ter uma mentalidade positiva em relação ao dinheiro. E quando eu estou falando mentalidade positiva em relação ao dinheiro, eu não estou falando sobre o que você pensa em relação ao dinheiro. Eu não quero saber se você pensa que o dinheiro é coisa do diabo, que é coisa do inferno, se é coisa de Deus ou não é. Não é sobre isso. Eu quero que você concentre principalmente a sua mentalidade em fatores que são fundamentais para você conquistar e conseguir o seu dinheiro. Por exemplo, um dos fatores importantes para a construção da riqueza é o trabalho, sem dúvida alguma. Como eu sempre tenho dito aqui no canal e nas minhas redes sociais, não acredite em dinheiro fácil. Ele não existe. Você precisa conquistar a sua prosperidade, a sua riqueza, por meio do trabalho, da inteligência e dos investimentos. Então, se você tiver uma mentalidade negativa acerca do trabalho, se trabalho para você for dor, se trabalho para você for dificuldade, se trabalho para você for algo sem sentido, se segunda-feira, por exemplo, para você for um dia dolorido, um dos piores dias da semana, e para muitos até o domingo, né, porque antecede a segunda-feira, este é um padrão mental que você precisa repensar. Porque se você continuar com esse padrão de que segunda-feira é dor, trabalho é difícil, e que o melhor de tudo na vida é um feriado, que o melhor de tudo na vida é um final de semana, que o melhor de tudo na vida são férias, você dificilmente vai conseguir conquistar prosperidade e abundância na área financeira. Então, pensar positivamente aspectos que levam à produção de dinheiro, mudar o seu padrão mental, é fundamental. Eu sei que isso pode até ser clichê. A gente já está ouvindo falar disso em todos os cantos. Mas a pergunta que eu faço para você é: disso que você ouviu falar, quanto que realmente você está conseguindo praticar?
E já que você chegou comigo até esse ponto do vídeo, eu quero te oferecer com exclusividade, somente para quem me assiste aqui no YouTube, um link para o curso Despertar Financeiro. Eu tenho um link exclusivo com um preço super acessível para quem me acompanha aqui no canal do YouTube. E eu estou colocando o link desse curso aqui nos comentários do vídeo para você poder, pelo menos, acessar e dar uma olhadinha nele. Então, já fica o convite para você acessar aqui nos comentários que são fixados abaixo desse vídeo. E já fica aquele convite para você deixar o seu like, se esse conteúdo realmente fez sentido para você, e não se esqueça de se inscrever neste canal. Eu já estou deixando aqui abaixo um vídeo para você assistir sobre erros fatais que você comete com o seu dinheiro. Tá aqui embaixo. Te encontro lá. Não se distraia.